Eles não falam para o ser humano. Eu não estou falando para o humano encarnado. Eu estou falando para o espírito. O espírito interpreta aquilo. Eu, Antônio, não sou o Antônio. Eu estou o Antônio nessa encarnação. Eu, como espírito, talvez na vida passada eu fui Maria, fui José, fui qualquer outra coisa. E isso vai me dando uma série de conhecimentos. Todos eles falaram para o espírito. E muitos dos problemas religiosos que aconteceram foram as pessoas tentarem interpretar o evangelho de Jesus com um lado humano. Para que eu domine as pessoas, para que eu conquiste posses, para que eu ganhe poder, para que eu consiga dominar o outro povo. Só que Jesus nunca falou sobre isso. Todos eles falaram para o espírito, para o meu espírito, aquilo que eu levo depois que eu desencarno. Então todos eles, né, têm esse elemento comum, falar para o espírito, buscar a felicidade no espírito, buscar a evolução dentro do espírito. Se a gente for olhar os tormentos voluntários, né, essa parte, né, do livro dos espíritos simples e ignorantes, toda hora a gente está falando para o espírito. Vários relatos a gente vê na literatura de pessoas que venceram o jogo dos homens, mas não venceram o jogo do espírito. Vou dar um exemplo, André Luiz. Quem já pode assistir aqui o filme Nosso Lar, né, ou ler o livro Nosso Lar. André Luiz, nos anos 1900, ele era um médico. Um médico nos anos 1900 era praticamente um semideus. Ele tinha posses, ele tinha empregados, ele tinha, materialmente falando, ele tinha tudo. Existem relatos que André Luiz foi Carlos Chagas, ou seja, ele descobriu a cura de doenças. Está na literatura, todo mundo olha e lembra, nossa, olha, descobriu a doença de Chagas. Só que depois que ele desencarnou, assim no momento do desencarne dele, ele fica 9 anos no umbral. 9 anos em perturbação. 9 anos procurando alguma coisa para suprir o seu vazio interno. 9 anos em aflição. Como assim? Ele não venceu o jogo dos homens? Por que ele fica 9 anos em perturbação? E ainda mais, quando chegou na colônia do Nosso Lar, ele era chamado de suicida. Ele falou, mas eu não me matei. Você é um suicida inconsciente. Somente conseguiu sair do umbral quando ele fez uma coisa que Jesus ensinou. Olha que interessante. Quando ele falou assim, meu Deus, eu não quero mais sofrer. Ele elevou o pensamento dele ao alto e falou, eu não aguento mais, eu quero sair dessa situação. Ele fez uma oração sincera, não aquela oração, Pai Nosso que estais no céu. Ele não fez um terço, ele não fez 35 Ave Marias. Ele falou, meu Deus, eu não aguento mais sofrer. Essa é a oração sincera, porque não é pelo lábio, não é pelo pensamento, é pelo coração. Eu quero alcançar algo maior porque eu não quero mais esse sentimento. Então, um relato de uma pessoa que buscou a receita dos homens para ser feliz e provavelmente não conseguiu ser feliz, tanto que após o desencarne, ele está numa faixa vibratória. Deus não pune ele, fala assim, André, você vai ficar 9 anos no umbral aqui agora, ó, porque eu olhei toda a tua lista aqui e você vai ser punido com 9 anos no umbral. Não foi isso que Deus fez. Deus simplesmente fala, você faz o que você quiser, você planta o que você quiser, mas se você plantar banana, você vai colher banana. Se você plantar maçã, você vai plantar maçã. E ele te convida para trabalhar na vinha dele. Então o que será que André Luiz plantou ao longo da sua jornada? Acontece que Deus não pune, ele simplesmente deixa a pessoa entrar em sintonia com o que ela tem dentro do coração. Ele já estava em estado de perturbação, após o desencarne, ele apenas se sintoniza com isso. Um outro exemplo de uma pessoa que tinha ali a receita dos homens e a receita de Deus foi Zaqueu. Zaqueu, né, na época de Jesus, ele era um cobrador de impostos. Dinheiro a rodo, para ele e para as próximas gerações. Ele já não precisava mais trabalhar. Mas Zaqueu não estava contente. Tinha um vazio interno. Falta algo para eu conseguir chegar lá. E aí ele fica sabendo, Jesus vai passar aqui na região. Eu vou lá procurar o mestre, porque ele pode me explicar o que está acontecendo dentro de mim. Por que eu não consigo, mesmo atingindo todas essas posses, eu não consigo ser feliz?
E aí ele decide ir ao encontro de Jesus. Só que ele era baixo de estatura. E aquela multidão cercando Jesus. E ele, desesperado, eu preciso ver esse mestre. Ele precisa responder para mim. Preciso descobrir o que acontece dentro de mim. Até que ele tem uma brilhante ideia. Ele sobe numa árvore para que ele possa ver Jesus. Então ele usa um artifício ali. E aí Jesus vem do Zaqueu em cima da árvore e fala, Zaqueu, desce. Hoje eu vou ceiar na sua casa. Hoje eu vou estar com você e vou jantar com você. Começou uma murmuração. Mas como assim, mestre? Você veio chamar essa pessoa para ceiar na casa dela? Como assim? Ele é um cobrador de impostos. Né? A próprio Evangelho da Vinha é falado, olha, não tem distinção de pessoas. Todo mundo é convidado para fazer esse trabalho. Todo mundo tem a possibilidade de conhecer esse trabalho. Naquela ânsia, o que Zaqueu faz? Ele fala assim, mestre, metade do que eu tenho eu vou dar para os pobres. E qualquer pessoa que eu tenha feito algo mal, eu vou pagar vezes 4. E aí Jesus fala, hoje desceu a salvação sobre a sua cabeça. Então, vamos lá, vamos olhar então essa passagem. Então a gente quer ser salvo? É só dar metade do que você tem para os pobres e pagar aquilo que você errou vezes 4? Não, a gente está olhando novamente com um olhar material. O grande ponto é, Zaqueu, você buscou algo acima da matéria para te satisfazer e a salvação chegou na sua casa. A salvação vem quando a gente não busca mais no campo material a satisfação humana. A gente busca em algo maior. Tiago, um dos discípulos que estavam com Jesus, escreveu nas suas cartas exatamente isso. Você quer ser feliz, você quer ser salvo? Opere a fé e opere a paciência. Agradeça as suas tentações. Agradeça as tentações, opere a fé e a paciência. E aí você vai se tornando completo até chegar a Deus. Todos eles falam a mesma coisa. A felicidade vem na completude nossa, na nossa evolução até a gente chegar até Deus. Então, conhecer essa verdade é um dos objetivos desta casa. É um dos objetivos do Espiritismo. Quando a gente fala conhecer a verdade, vamos tomar cuidado também. Então, olha, a religião X é errada, a religião Y é errada e a gente tem a verdade? Longe disso, gente. Ninguém tem a verdade absoluta. Encarnado, ninguém tem a verdade absoluta. Ninguém tem esse conhecimento de verdade absoluta. Não tem. Não tem. Só um exemplo, para a gente tentar entender o que é Deus. Como que um cachorro explicaria o que é um ser humano? Como que um cachorro falaria assim, olha, o ser humano é o quê? Provavelmente o cachorro ele vai dar algumas características do ser humano. Olha, o ser humano é bom comigo, mas quando eu faço alguma coisa errada, ele briga comigo. Menos a minha esposa, porque não briga com o cachorro de jeito nenhum. Mas qualquer outro ser humano fala assim, briga comigo. Como que o cachorro descreveria? Né? Olha, ele me dá comida, ele me dá carinho. O máximo que um cachorro faria para descrever um ser humano é dar algumas características. É a mesma distância que existe entre nós e Deus. O máximo que a gente consegue fazer é descrever algumas características de Deus, algumas características dessa verdade. Então, nenhuma religião tem a verdade absoluta. Todos nós estamos tentando entender o que é essa verdade e a aplicação dentro das nossas vidas. Nessa minha jornada, o que para mim fez mais sentido, analisando o Espiritismo, analisando o cristianismo, foi entender que nós somos espíritos e não seres humanos. É uma palavra difícil, uma mudança de paradigma. O que é um paradigma? Paradigma é um modo de pensar, é um modo de ver o mundo. É a forma, são uma série de crenças e valores que, como se fosse um filtro mental, é como se eu tivesse aqui um padrão, se eu fosse um software. Imagina que eu agora sou uma máquina e tenho um software instalado no meu cérebro. Esse software tem uma série de programas. Esses programas é o paradigma. De acordo com esses programas que eu tenho no meu espírito, é a forma como eu vejo e interpreto o mundo e a forma como eu me comporto com o mundo. O meu comportamento no mundo e a forma como eu vou ver o mundo está de acordo com o meu paradigma, com o meu conjunto de valores, né, crenças e ideias que eu tenho sobre a vida. O grande ponto é, durante várias reencarnações, a gente instalou dentro de nós o paradigma material. O que é o paradigma material?
Eu não posso levar desaforo para casa. Eu tenho que ser melhor do que os outros. Eu tenho que acumular dinheiro, porque e se faltar lá na frente? Eu tenho que, estar acima do outro. Mas espera aí, Jesus falou isso pra gente? Alguma hora Jesus falou acumule? Não, pelo contrário. Ele falou, gente, guarde tesouros aonde as traças não corroem e onde os ladrões não roubam. Ele falou alguma hora pra gente, não leve desaforo para casa? Ele falou, perdoa 70 vezes 7. Todos os ensinamentos de Jesus é contrário a esse paradigma material. Como que a gente vê o paradigma material? É tudo aquilo que interfere nos nossos sentidos. Se eu vejo, se eu ouço, se eu falo, se eu sinto o cheiro, se eu posso tocar, isso é real. Então, o espírito é real? Não, o espírito não é real. Eu não estou vendo, eu não estou ouvindo. Paradigma material faz com que eu tenha medo da morte, medo de uma série de coisas. Por quê? Porque a única coisa que existe é a vida humana. E nada disso se encaixa no que Jesus falou, porque ele falou pelo paradigma espiritual. O que é o paradigma espiritual? Deus está acima de tudo. Deus sabe de tudo. E Deus permite tudo. Ele sabe do teu problema, ele sabe da tua aflição e ele permite, porque isso é importante para o seu crescimento. Outro elemento do paradigma espiritual, o que é real? Se assim como no paradigma material, real é aquilo que eu posso tocar ou posso ver, no paradigma espiritual, o que é real e o que não é real? O que é real é que nunca acaba. Essa casa vai acabar um dia? Vai. Então ela não é real, ela é transitória. O Geraldo Ferreira, que é o pai dessa casa, vai acabar um dia? Vai. Então ele é transitório, ele não existe. O meu corpo vai acabar um dia? Vai. Ele é transitório, ele não existe. O meu espírito vai acabar um dia? Não vai acabar. Então, o que é real para o paradigma espiritual é o meu espírito, que estou aqui numa experiência humana para que eu possa adquirir cada vez mais conhecimentos, conhecendo cada vez mais a verdade. Fazendo mudanças dentro de mim para que eu possa alcançar a verdadeira felicidade, aquela proposta por Jesus. Esse é um dos objetivos desta casa, que a gente possa cada vez mais falar aqui sobre esse paradigma espiritual, analisar o Evangelho de Jesus sem querer ser dono da verdade, mas que a gente possa formar trabalhadores para trabalhar na vinha de Jesus, onde o objetivo no final é fazer a nossa progressão espiritual, enquanto a gente ajuda outras pessoas a fazer a sua progressão espiritual. Graças a Deus a gente tem essa oportunidade de estar fazendo esse processo evolutivo, talvez de forma mais proativa, porque essa evolução ela vai acontecer para todo mundo. Todo mundo vai chegar lá. Talvez depois de algumas encarnações a gente vai estar lá, tocando arpinha no céu e falar, nossa, olha como a gente era ignorante lá, a gente precisava de intestino ainda para se alimentar. A gente vai chegar lá, todo mundo vai chegar lá. A grande diferença é quem vai pegar o caminho mais reto e quem vai evoluir por dor. A nossa evolução vai ser de forma proativa ou reativa? A gente vai precisar tomar porrada para aprender ou a gente vai conseguir aprender de uma forma mais proativa? A única diferença é essa. O quanto de dor eu vou ter que passar pelo caminho para que eu possa aprender. Porque a dor nada mais é do que uma terapia divina. A forma como Deus faz para nos ensinar. Então que essa casa que cria hoje, que inicia-se hoje, possa ser um pedaço dessa vinha de Jesus e que a gente possa, todos os trabalhadores, servidores e todos que aqui adentrem possam encontrar os remédios, as curas, os alimentos espirituais para que a gente possa interpretar cada vez mais esse paradigma espiritual aplicado na nossa vida e que a gente chegue o mais rápido possível dentro da criação do reino de Deus dentro de nós. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolve nesta semana.